Provavelmente você nunca ouviu falar deles, e pode ser que mesmo depois desse vídeo você encontre poucas informações sobre eles, mas ainda assim eles dominam grande parte da economia mundial, especialmente diversos negócios no continente europeu, e negócios como AstraZeneca, Saab, Atlas Copco, Ericsson, entre outras. Essa é a família Wallenberg, que controla grande parte das empresas listadas na Bolsa de Valores de um dos países mais ricos do mundo, a Suécia, e ainda possui grande participação em um dos motores da economia mundial, a Bolsa de Valores Nasdaq, em um império de centenas de bilhões de dólares. Nesse vídeo, você vai conhecer essa família, como eles conquistaram uma fortuna tão grande que atravessa gerações e que se mantém praticamente secreta, longe de listas como Fortune, Forbes e muitas outras. Entre muitas especulações, conspirações e negociações, a origem da fortuna dos Wallenberg remonta a 1837, quando o jovem oficial da Marinha Sueca, André Wallenberg, testemunhou algo que mudaria sua vida. Na época, em solo americano, ele assistiu o estouro de uma das maiores crises econômicas já enfrentadas pelos Estados Unidos, em um momento em que a crise expôs a imensa fragilidade que existia no sistema bancário americano e, principalmente, como o sistema local era baseado em uma ideia bastante controversa. Isso porque o sistema bancário da época funcionava de forma que os bancos poderiam emprestar quase todo o dinheiro que neles era depositado, tendo que manter apenas uma pequena fração de todo o capital, em uma ideia não muito diferente do que se tem hoje, em que o Federal Reserve, o Banco Central americano, permite que cada banco local possa emprestar 90% do dinheiro que está sob sua custódia, independentemente se esse dinheiro é dele ou dos clientes. Ou seja, ele pode colocar no mercado um grande valor na forma de empréstimos aos clientes, desde que mantenha para si uma reserva de 10% de todo o dinheiro que ele empresta. Um sistema bastante delicado, especialmente porque os bancos ficam expostos a um problema grave que pode acabar com a instituição financeira, chamado de corrida ao banco. Se em um determinado momento os correntistas de um banco decidem sacar simultaneamente todo o dinheiro que possuem em um banco, esse banco pode não ter o dinheiro suficiente para pagar todos os clientes, simplesmente pelo fato de que ele precisa manter sob sua reserva apenas uma pequena fração de todo o dinheiro que empresta no mercado. E é esse fenômeno que quebra vários bancos, assim como aconteceu recentemente com o Silicon Valley Bank, que você pode entender que aconteceu aqui no canal. De toda forma, André Wallenberg percebeu que o sistema bancário americano, apesar de defeituoso, era uma mina de dinheiro para os banqueiros. E em contrapartida, na Suécia, os bancos locais eram basicamente cofres que mantinham o dinheiro das pessoas e que se limitavam a realizarem pequenos empréstimos sempre com o dinheiro que era exclusivamente de propriedade do banco, ao contrário dos bancos americanos que empreendiam com quase todo o dinheiro que tinham sob custódia, tanto próprio quanto dos clientes. Além disso, os bancos suecos não tinham outros produtos financeiros, como aplicações com boas taxas de juros e sistemas de transferências de dinheiro de um banco para outro, elementos que mantêm muito dinheiro sob o controle de um banco por um longo período, uma série de funcionalidades que eram vistas em vários cantos da América. Diante desse cenário, Wallenberg decidiu criar o seu próprio banco em sua terra natal, uma ideia muito mais simples naquela época, em que não havia praticamente nenhuma regulação no setor bancário sueco, e para abrir um banco era necessário coragem e um bom capital inicial. Para financiar a empreitada, o sueco captou uma série de investidores locais que viam potencial na ideia que ele havia importado da América, especialmente porque, além do sistema de empréstimos, usando o dinheiro dos clientes, o novo banco faria outra atividade que os bancos americanos dominavam: o financiamento de empresas locais. Com o estouro da industrialização e o nascer de diferentes indústrias, os bancos suecos ainda não participavam dessa revolução e praticamente não financiavam ou emprestavam grandes quantias para as indústrias. Um mercado enorme
nome e um mecanismo que foi essencial para o desenvolvimento da América e que a partir dali seria usado também na Suécia. Percebendo essa lacuna de mercado, em 1856, André Wellenberg fundou o SEB, o Banco de Estocolmo, um banco totalmente inovador para os padrões da Suécia e um polo de negócios para as empresas do país e da região próxima. Assim, em pouco tempo, o SEB se tornou o local em que as pessoas comuns depositavam suas poupanças, em busca de juros por aplicações financeiras e outros produtos, e que faziam com que elas deixassem dinheiro pelo maior tempo possível em busca de retornos cada vez maiores no longo prazo, o que aos poucos engordava o caixa para que o banco pudesse empreender com seu próprio dinheiro e com o dinheiro dos clientes. Foi assim que o banco se tornou praticamente um monopólio no país. Afinal de contas, enquanto os bancos locais jogavam um jogo limitado, o SEB estava em um jogo praticamente limitado, em que o dinheiro circulava para os mais diferentes locais. E o banco foi apenas o primeiro negócio do que se tornaria o clã Wellenberg, que logo ganhou novas gerações que multiplicaram ainda mais o dinheiro e o poder da família. Além de dominarem o mercado bancário na Suécia e fazer circular o dinheiro através de empréstimos e outras operações, a família decidiu também comprar empresas suecas. Assim, começou o plano de expansão que dura até hoje e que envolve algumas das principais empresas, não só da Suécia, como da Europa, como AstraZeneca, Atlas Copco, SKF e também a fabricante de carros e aviões Saab. Todo esse crescimento se baseava numa espécie de ciclo virtuoso, pelo menos para a família. A população sueca depositava seu dinheiro no banco, que por sua vez emprestava dinheiro para pessoas que trabalhavam em empresas que tinham pego empréstimos no banco e que muitas vezes eram também vendidas para o banco ou para a família, o que colocava grande parte da população sueca bastante ligada à família de um jeito ou de outro. Um negócio que dava combustível para o crescimento econômico da Suécia, mas que ao mesmo tempo se alimentava do dinheiro da própria população. Para você, isso é certo ou errado? Uma mera negociação entre as partes ou exploração? E foi assim que a família Wellenberg conquistou participação societária nos mais diversos empreendimentos, como ferrovias, fábricas, comércios e muito mais. Esse crescimento chegou até a ser barrado em 1916 pelo governo sueco, que criou uma lei proibindo que bancos fossem donos de ações de empresas por um longo prazo. Mas é claro que isso não foi um problema para a família, que simplesmente trocou o dinheiro e as ações de um bolso para o outro. Isso porque eles criaram a Investor AB, uma empresa que passou a controlar todas as ações de empresas que o banco possuía e que em 1970 controlava 40% das ações das empresas suecas. Isso oficialmente. Pouco tempo antes, a família também tomou uma decisão eticamente questionável, quando na Segunda Guerra decidiu dar suporte financeiro tanto para os aliados quanto para o eixo, realizando a custódia do dinheiro de ambos os lados e também, claro, uma série de financiamentos. Ainda assim, a família também foi responsável por garantir o êxodo de milhares de judeus que viviam na Alemanha durante o conflito, e nessa ação, um dos membros da família acabou capturado e morto. Outra polêmica é relacionada à empresa de telefonia Ericsson, que também é de propriedade da família. A mesma empresa que um dia foi uma referência no mercado de celulares e que hoje se envolve em polêmicas políticas no Oriente Médio. Polêmicas à parte, apesar de quase 200 anos de empreendimentos e de domínio não só de negócios na Suécia, como também em outros países da Europa, a família conseguiu se manter relevante, discreta e muito rica. Ao contrário de outras famílias que viram a fortuna ser diluída por diferentes gerações, a família Wellenberg continua extremamente rica e poderosa, com uma fortuna oferida em mais de 250 bilhões de dólares. Isso considerando apenas os negócios oficiais e participações em empresas de capital aberto. E apesar de toda a sua riqueza, a família permanece discreta, mas secretamente ela é considerada a família dona da Europa.